Olá, graça e paz em nome de Jesus, que o Senhor esteja contigo, que a bênção e a unção do Senhor seja sobre a tua vida. Hoje o nosso formato de conferência vai ser outro, né? Nós tivemos aí há uns dias atrás a nossa primeira conferência, Torre Online. Foi um sucesso, uma grande bênção, mais de 3.000 acessos para a honra e glória do Senhor, mais de 9 horas de programação contínua, um trabalho árduo aí do Evandro, Leandro Taratete, do Rodrigo Baldino, e que incansavelmente trabalharam para nos possibilitar de ir ao ar essa programação. Deus abençoe e recompense aí o esforço e a dedicação de vocês, e foi uma grande bênção para a honra e glória do Senhor. E agora nós estamos iniciando a nossa segunda conferência e nós vamos ficar com 2 ministrações ao dia, algumas participações de louvor e adoração de diversos grandes amigos e, na verdade, quem está ajudando a gente aí nessa parte musical agora é a Bia e o Alex. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, recompense aí toda a dedicação e todo o esforço. E hoje nós vamos estar recebendo 2 grandes amigos, 2 grandes homens de Deus que eu acompanhei, vi como o chamado surgiu, como foi gerado o sonho, como foi gerado esse projeto lindo, maravilhoso, que está há anos já dando frutos para o reino, para a honra e glória do Senhor. Mas antes de apresentá-los, eu quero falar um pouquinho sobre missões. Quero falar um pouquinho sobre esse tema, missões. A grande comissão continua, né? Não é por causa de Covid-19, coronavírus, por causa do sistema de governo ou qualquer situação, não. A grande comissão continua. Missões é o cerne, missões, na verdade, é a essência da igreja. Se a igreja está na terra ainda, é porque Deus tem uma obra com ela. Nós sabemos que em todos os avivamentos houve um grande despertamento de missões, houve um grande despertamento do ID, a grande comissão. E agora, falar em ID em tempos de confinamento, em tempos em que todo mundo está em casa, privado de viajar, de ir pelas nações, como fica o ID, né? Essa é a grande pergunta, a grande questão de muitas pessoas. Mas a grande verdade é, a grande comissão continua. Nós temos que ser resilientes, temos que nos adaptar aí à pós-modernidade, temos que buscar direções, estratégias e vermos aí a sabedoria do Pai, a sabedoria espiritual para podermos adequar e adaptar o ID num formato pós-moderno. Eu creio que Deus permitiu que tudo isso acontecesse, tudo que está acontecendo no mundo, tudo que estamos vivendo nos dias de hoje, para que a igreja do Senhor Jesus Cristo, para que essa geração fosse forçada e nos adequássemos à pós-modernidade. A grande verdade é, o futuro chegou e ele nunca teve tanto presente como nos dias de hoje, e nós temos que descobrir novos formatos, novas maneiras, né? Nunca teve tanto culto online como está acontecendo hoje em dia, e nós sabemos que a linguagem online chega aonde nós não podemos ir. Ultrapassa tempo, ultrapassa espaço, ultrapassa limites e chega aonde a gente não imagina. Não sabemos onde essa mensagem pode chegar e quanto tempo ela fica na internet. Para sempre, né? Podendo ser ouvida de novo daqui uma semana, ou ineditamente daqui 10 dias, daqui 10 anos, ou então daqui 20, 50 anos, alguém navegando na internet, encontrar esse culto, encontrar essa mensagem que foi gravada em 2020. E Deus, a palavra de Deus, sempre atual, vai continuar falando às vidas, aos corações. Imagina quantas pessoas serão alcançadas nesse formato de conferências, nesse formato tremendo da palavra de Deus. Na história da igreja, houveram muitos homens e mulheres que incendiaram o mundo. Na história dos reformadores, na história dos avivalistas, homens e mulheres cheios do fogo de Deus. E o que dizer desse dia, onde estamos iniciando a campanha mundial de oração? Hoje, iniciando a campanha mundial de oração
10 dias, onde todas as nações da terra estão clamando por um avivamento mundial. E nós estamos juntos com a CMO nessa campanha desde o início, desde quando começaram. Torre Forte sempre esteve participando da campanha mundial de oração. Lançamos a Rede Global de Intercessores. A Rede Global, que agora se comunica através de uma página de Facebook, Rede Global de Intercessores, e através da nossa fanpage, nós estamos mobilizando e criando ali um relógio ininterruptos de 24 horas de oração, onde de 30 em 30 minutos temos um exército orando. De 30 em 30 minutos, pessoas que receberam o chamado de Deus de orar, se unem a nós para que possamos clamar ao Senhor. E se você ainda não reservou o seu horário, escolha os seus 30 minutos e coloque lá o seu melhor horário para poder dedicar ao Senhor. Pastor, até quando? Até nós vivermos um avivamento, até nós vivermos um derramar do Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas conhecem a história de um dos maiores sermões, Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado. O que muita gente não sabe é que antes de ele pregar esse sermão, ele ficou 3 dias e 3 noites ininterruptas, 72 horas, em jejum, em oração, sem dormir, clamando, gerando no Espírito um mover de Deus para aquilo que Deus iria colocar nos lábios dele. Sem dormir, clamando, chorando na presença de Deus para Deus fazer alguma coisa. E Jonathan Edwards clamava sem cessar, dizendo: dá-me a Nova Inglaterra, Senhor, dá-me a Nova Inglaterra, dá-me, Senhor, a Nova Inglaterra. E quando chegou o momento de ele pregar essa ministração, ele pegou seus manuscritos, ele colocou na frente do seu rosto, a ponto dos ouvintes não conseguirem enxergar sua face. E comoventemente, ele começou a pregar e a presença de Deus foi inundando o ambiente, e o temor do Senhor foi caindo nas vidas que estavam ali, e as pessoas começaram a se agarrar aos bancos, pensando que estavam sentindo as chamas do inferno. Tamanha era a convicção de pecado, tamanha era o temor do Senhor. Muitos começaram a gritar: pare, pare, já estou sentindo as chamas do inferno. Isso tudo aconteceu porque um homem se posicionou e gerou no Espírito. A oração sempre foi o verdadeiro mistério da grandeza dos grandes homens, dos heróis da fé. O missionário Adoniran Judson, outro grande herói de Deus, passava diariamente horas a fio em clamor e oração, de noite, de madrugada, em íntima compaixão com Deus, em íntima comunhão com Deus. O segredo da profunda comunhão com Deus era uma vida de oração. A vida desses e muitos outros nos inspirou com seus sermões ardentes e empolgantes. Muitos têm sido ansiosos, precipitados e inconstantes, ora no pico da montanha e ora no vale da depressão. Às vezes, ardendo em entusiasmo, mas depois dias inteiros de tristeza e de desânimo. Precisamos de uma mudança genuína, precisamos do fogo do Espírito Santo. Precisamos não só do batismo no Espírito Santo, mas precisamos também do batismo no fogo. João Batista disse: eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem um que é mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A grande verdade é que os campos estão brancos para a ceifa. E assim como Jesus disse aos seus discípulos lá em Samaria, depois de ter o encontro com a samaritana, eu digo a você: levantai os vossos olhos e vede que os campos estão brancos para a ceifa. É bem verdade, tem muita coisa a se fazer ainda. O dia urge. O rebanho tem que ser pastoreado. O rebanho tem que ser discipulado. Os campos têm que ser ceifados. Mas como ouvirão se não há quem pregue? A história nos diz que Lionel Fletcher escreveu: todos os grandes ganhadores de alma através dos séculos foram homens e mulheres incansáveis na oração. Conheço como homens de oração quase todos os pregadores de êxito da geração atual, tanto como os da geração próxima passada.
E sei, igualmente, que foram homens que oravam intensamente. Certo evangelista tocou-me profundamente a alma quando eu era ainda jovem repórter de um diário, disse Fletcher. Esse evangelista estava hospedado em casa de um pastor presbiteriano. Bati a porta e pedi para falar-lhe. O pastor, com voz trêmula e com o rosto iluminado por estranha luz, respondeu: nunca se hospedou um homem como ele na nossa casa. Não sei quando ele dorme. Se entro no quarto durante a noite para saber se precisa de alguma coisa, encontro-o orando. Vi-o entrar no templo cedo de manhã e não voltou para as refeições. Fui à igreja e entrei furtivamente para não perturbá-lo e achei-o sem paletó, sem colarinho. Estava caído de bruços diante do púlpito. Ouvi a sua voz como que agonizante e comovente em estado, clamando, instando com Deus em favor daquela cidade de garimpeiros, para que dirigisse almas ao Salvador. Tinha orado toda a noite, tinha orado e jejuado o dia inteiro. Aproximei-me furtivamente do lugar onde ele orava prostrado, ajoelhei-me e pus a mão no seu ombro, o suor caía-lhe pelo corpo. Ele nunca me tinha visto, mas fitou-me por um momento e então rogou: ore comigo, irmão. Não posso viver se esta cidade não se chegar a Deus. Pregar ali 20 dias sem haver conversões. Ajoelhei-me ao seu lado e oramos juntos. Nunca ouvi alguém insistir tanto como ele. Voltei de lá assombrado, humilhado e estremecendo. Aquela noite, assisti o culto no grande templo onde ele pregou. Ninguém sabia que ele não comera durante o dia inteiro, que ele não dormira durante a noite anterior. Mas ao levantar-se para pregar, ouvi diversos ouvintes dizer: há uma luz no seu rosto, e a luz do seu rosto não é da terra. E não era mesmo. Ele era conceituado instrutor bíblico, mas ele não tinha o dom de pregar. Porém, naquela noite, enquanto ele ministrava, o auditório inteiro foi tomado pelo poder de Deus. Foi a primeira grande colheita de almas que presenciei. Escreveu Leonel Bailey Fletcher, que viveu de 1877 a 1954. Um grande ministro australiano que mantinha pastores na Austrália, no país de Gales e na Nova Zelândia. Deus pode fazer isso de novo. Deus pode acender essa chama novamente. Deus pode derramar do seu espírito sobre toda a carne. O clamor de Eliseu, quando Elias subiu num redemoinho e ele pegou a capa, ele bateu a capa no Jordão e gritou: onde está o Deus de Elias? E Deus hoje dos céus está gritando: onde estão os homens como Elias? Que nessa conferência você seja impactado pelo poder de Deus, que nessa conferência você seja movido pela palavra do Senhor, pela unção do Espírito Santo de Deus. Tenho certeza que cada preletor, cada ministro de louvor vai ser boca profética na tua vida. Um dos livros que mais me chamou a atenção em todo esse período da história dos avivamentos, em todo esse período apaixonado por missões, é esse livro aqui, Heróis da Fé. Heróis da Fé. E eu quero nessa conferência ler cada dia um trecho dele para você. Eu quero nessa conferência recitar para você um trecho, porque esse livro nos desafia. O testemunho e as experiências desses homens de Deus nos movem. E hoje, nesse primeiro dia de conferência, eu quero compartilhar contigo um pouco da história do pré-reformador Jerônimo Savonarola, o precursor da grande reforma protestante que viveu dos anos 1452 a 1498. A reforma aconteceu em 1517. Mas esse homem, Jerônimo Savonarola, já gerava uma reforma protestante em 1452 a 1498. E o livro nos diz assim: o povo de toda a Itália afluía, em número sempre presente, a Florença. A famosa Catedral do Duomo não mais comportava as enormes multidões. O pregador Jerônimo Savonarola
abrasado com o fogo do Espírito Santo e sentindo a iminência do julgamento de Deus, trovejava contra o vício, o crime, a corrupção desenfreada na própria igreja. Como resultado, o povo abandonou a leitura das publicações torpes e mundanas para ler os sermões do ardente pregador. Deixou os cânticos das ruas para cantar os hinos a Deus. Em Florença, as crianças fizeram procissões, coletando as máscaras carnavalescas, os livros obscenos e todos os objetos supérfluos que serviam à vaidade. Com isso, formaram em praça pública uma pirâmide de 20 metros de altura e atearam-lhe fogo. Enquanto o monte ardia, o povo cantava hinos e os sinos da cidade dobravam em sinal de vitória. Se o ambiente político fosse o mesmo que depois veio a ser na Alemanha, o intrépido devoto Jerônimo Savonarola teria sido um instrumento usado para incitar a grande reforma em vez de Martinho Lutero. Apesar de tudo, Savonarola tornou-se um dos ousados e fiéis arautos que conduziram o povo à fonte pura e às verdades apostólicas registradas nas Sagradas Escrituras. Jerônimo era o terceiro dos 7 filhos da família. Nascido em uma família de pais cultos e mundanos, mas de grande influência. Seu avô paterno era um famoso médico na corte do Duque de Ferrara, e os pais de Jerônimo planejavam que o filho ocupasse o lugar do avô. No colégio, era aluno esmerado, mas os estudos da filosofia de Platão e de Aristóteles deixaram-lhe uma alma sequiosa. Foram, sem dúvidas, os escritos de Tomás de Aquino que mais o influenciaram, a não ser as próprias Escrituras, a entregar inteiramente o coração e a vida a Deus. Quando ainda era menino, tinha o costume de orar e, ao crescer, o seu ardor em orar e jejuar também aumentou. Passava horas seguidas em oração e a decadência da igreja, cheia de toda a qualidade de vícios e pecados, e ainda o luxo e a ostentação dos ricos em contraste com a profunda pobreza dos pobres, magoavam-lhe o coração. Passava muito tempo sozinho nos campos e à beira do rio Pó, em contemplação perante Deus, ora cantando, ora chorando, conforme os sentimentos que lhe ardiam no peito. Quando ainda jovem, Deus começou a falar-lhe em visões. A oração era sua grande consolação. Os degraus do altar, onde se prostrava horas a fio, ficavam repetidamente molhados de suas lágrimas. Houve um tempo em que Jerônimo começou a namorar certa moça florentina, mas quando ela mostrou o quanto era desprezível que um membro de sua orgulhosa família Strozzi pudesse se unir com um Savonarola, Jerônimo abandonou para sempre a ideia de casar-se. Voltou a orar com crescente ardor, enojado do mundo, desapontado acerca dos seus próprios anelos, sem achar uma pessoa compassiva a quem pudesse pedir conselhos e cansado de presenciar as injustiças e perversidades que o cercavam, coisas que não podiam remediar, resolveu abraçar a vida monástica. Ao apresentar-se no convento, não pediu o privilégio de se tornar um monge, mas rogou que o aceitassem para fazer os serviços mais vis da cozinha, da horta e do mosteiro. Na vida de claustro, Savonarola passava ainda mais tempo em oração, jejum e contemplação perante Deus. Sobrepujava todos os outros monges em humildade, sinceridade e obediência, sendo apontado para lecionar filosofia, atividade que exerceu até sair do convento. Depois de passar 7 anos no mosteiro de Bolonha, Jerônimo foi para o convento de São Marcos, em Florença. Grande foi o seu desapontamento ao ver que o povo florentino era tão depravado como os dos demais lugares. Até então, ainda não reconhecia que somente a fé em Deus salva o pecador. Ao contemplar 1 ano no convento de São Marcos, foi apontado instrutor dos noviciados e, por fim, designado pregador do mosteiro. Apesar de ter ao seu dispor uma excelente biblioteca, Savonarola utilizava-se mais e mais da Bíblia como seu livro de instrução. Sentia-se cada vez mais o terror e a vingança do dia do Senhor que se aproximava e às vezes entregava-se a trovejar do púlpito contra a impiedade do povo.
Eram tão poucos os que assistiam às suas pregações que Savonarola resolveu dedicar-se inteiramente à instrução dos noviciados. Contudo, como Moisés, não podia escapar à chamada de Deus. Certo dia, ao dirigir-se a uma feira, teve repentinamente uma visão dos céus abertos por onde passava perante os seus olhos. Todas as calamidades que sobrevirão à igreja. Então lhe pareceu ouvir uma voz do céu ordenando-lhe anunciar aquelas coisas ao povo. Convicto de que a visão era do Senhor, começou novamente a pregar com voz de trovão. Sob a nova unção do Espírito Santo, a sua condenação ao pecado era feita com tanto ímpeto que muitos dos ouvintes, ao fim da prédica, saíam andando atordoados sem falar nas ruas. Era coisa comum durante os seus sermões, homens e mulheres de todas as idades e de todas as classes romperem em veemente choro. O ardor de Savonarola na oração aumentava dia após dia e a sua fé crescia na mesma proporção. Frequentemente, ao orar, caía em êxtase. Certa vez, enquanto sentado no púlpito, sobreveio-lhe uma visão durante a qual ficou imóvel por 5 horas. Nesse período, todos os presentes à igreja contemplaram o rosto do pregador brilhando. Em toda parte onde Savonarola ministrava, seus sermões contra o pecado produziam profundo terror. Os homens mais cultos começaram então a assistir às pregações em Florença. Foi necessário realizar as reuniões na Duomo, onde continuou a pregar durante 8 anos. O povo se levantava à meia-noite e esperava na rua até a hora de abrir a catedral. O corrupto regente de Florença, Lorenzo Medici, experimentou todas as formas de abordagem, a bajulação, as peitas, as ameaças e os rogos para induzir Savonarola a desistir de pregar contra o pecado e especialmente contra a perversidade do regente. Por fim, vendo que tudo era debalde, contratou o famoso pregador Frei Mariano para falar contra Savonarola. Frei Mariano pregou um sermão, mas pelo fato de o povo não ter prestado atenção à sua eloquência e astúcia, ele não ousou continuar. A essa altura, Savonarola profetizou que Lorenzo, o Papa e o rei de Nápoles morreriam dentro de 1 ano, e assim sucedeu. Depois da morte de Lourenço e Carlos VIII da França, invadiu a Itália e a influência de Savonarola aumentou ainda mais. O povo abandonou a literatura torpe e mundana para ler os sermões do famoso pregador. Os ricos socorriam os pobres em vez de oprimi-los. Foi nesse tempo que o povo fez a grande fogueira na Piazza de Florença. Queimou grande quantidade de artigos usados para alimentar vícios e vaidade. Não cabia mais, na grande Duomo, o seu imenso auditório. Contudo, o sucesso de Savonarola foi muito curto. O pregador foi ameaçado, excomungado e, por fim, no ano de 1498, por ordem do Papa, foi queimado em praça pública. E com as palavras, "O Senhor sofreu tanto por mim", ele terminou a vida terrestre, um dos mais dedicados e maiores mártires de todos os tempos. Apesar de continuar até a morte sustentando muitos dos erros da Igreja Romana, ensinava que todos os que são realmente crentes estão na verdadeira igreja. Alimentava continuamente a alma com a palavra de Deus. As margens das páginas da sua Bíblia estavam cheias de notas escritas enquanto meditava nas Escrituras. Conhecia uma grande parte da Bíblia de cor e podia abrir o livro instantaneamente e achar qualquer texto. Passava noites inteiras em oração e recebia revelações quando, em êxtase ou por meio de visões, seus livros sobre a humildade, sobre a oração, sobre o amor e outros temas continuam a exercer grande influência sobre os homens. Destruíram o corpo desse precursor da grande reforma, mas não puderam apagar as verdades que Deus, por seu intermédio, gravou no coração do povo. Que Deus possa levantar homens e mulheres como Jerônimo Savonarola. Que Deus possa levantar guerreiros. Que Deus possa levantar atalaias de oração. Porque sempre que Deus quer agir na terra, Ele levanta um povo para orar.
Antes de irmos para a palavra, nós vamos ouvir um louvor de Raquel Araújo, Me Rendo. Preste atenção na letra e nesse louvor e adore o Senhor, junto com Raquel Araújo, Me Rendo. Quando o medo toma conta do meu coração, quando o oro e as lágrimas caem ao chão, eu sei que existe um Deus olhando pra mim. Quando as circunstâncias querem me fazer parar, quando a dor e a tristeza até me chegar, olho para ti, pois cuidas de mim. Quero me render
Glória a Deus, glória a Deus. É isso aí, Raquel Araújo. Digo sim ao teu querer. Digo sim ao teu querer. Nada pode me deter. Me rendo. Eu nasci para te adorar e aos teus pés eu vou estar. Lugar melhor não há. Que maravilha, que maravilha. Eu tenho a honra e a grata satisfação de hoje estarmos aí sendo ministrado por dois grandes homens de Deus, dois grandes amigos que eu acompanhei o chamado desde o momento em que Deus colocou no coração deles o desejo de sair pelo campo, pelo mundo, e como tem sido uma bênção no reino de Deus, como tem dado frutos a vida desses dois pastores, homens de Deus, pastor Ramon e pastor Flávio. A grande verdade é que missões, a obra ainda não está terminada, a obra continua. E nós vamos agora lá para Portugal, Guimarães, Porto, e vamos ouvir uma mensagem do pastor Ramon Gomes. Ramon Gomes é casado com Gisele Gomes e eles estão com 3 filhos, ele vai contar sobre isso, Felipe, Giovanni e a Ellen. Deixa Deus usar você, pastor, e traga o que Deus tem colocado no seu coração para as nossas vidas, no nome de Jesus. Vamos lá. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. É muito bom poder estar com você nessa conferência missionária Torre Forte, com esse tema maravilhoso que é a Grande Comissão Continua. Eu faço parte dessa grande comissão e eu tenho certeza que você também faz parte, está diretamente envolvida nela. Portanto, eu quero compartilhar uma porção da palavra de Deus com você. Eu me chamo Ramon Gomes, moro aqui em Portugal, na cidade de Guimarães, há 3 anos que o Senhor nos trouxe para cá e nos deu a oportunidade de abrir uma igreja, plantar uma igreja aqui. Há pouco mais de 1 ano que nós estamos aqui nesse local, evangelizando os portugueses. Temos um grupo também de brasileiros que chegaram, maior parte deles, há poucos meses atrás, estão conosco, são comissionados pelo Senhor também. Alguns vieram no intuito de trabalhar e trazer uma vida melhor para sua família, uma educação melhor para os seus filhos, mas quando chegaram aqui estão a perceber que o grande objetivo do Senhor, é claro que é prosperá-los de todas as formas, inclusive espiritualmente, encaixá-los no corpo de Cristo. Estamos aqui comissionados pelo Senhor, fazendo a obra de Deus. Nesse período de pandemia aqui em Portugal, a situação ela é crítica em todo o mundo. Portugal não é diferente. Portugal é um país muito pequeno, com pouco mais de 10 milhões de habitantes. Então a pandemia tem sido muito bem controlada aqui pelas autoridades, que têm feito um excelente trabalho. As igrejas, como em todo o mundo, estão fechadas, não estamos podendo trabalhar, mas de forma nenhuma a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está parada. A igreja é um organismo vivo, que não para nunca, não depende das 4 paredes. É claro que é muito bom estarmos aqui para adorar ao Senhor, para cear junto, para entregar as nossas ofertas, as nossas contribuições, para dar ao Senhor aquilo que nós temos, que é o nosso devocional, que é a nossa atenção, estarmos em comunhão, estarmos em relacionamento com Deus e com os irmãos. Isso é bom, isso é saudável, isso faz parte do corpo de Cristo. É muito bom. Eu tenho vivido boas experiências aqui em Portugal com a minha família. Deus, irmãos, é Deus de planos e de propostas. E quando estávamos no Brasil, fazendo a obra missionária, também aí no Brasil, o Senhor disse que nos traria para cá, para Portugal, iria fazer tudo novo nas nossas vidas. E realmente o Senhor tem feito coisas lindas aqui. Há poucos dias o Senhor me presenteou com uma filha. Graças a Deus, a minha esposa Gisele, que manda aí beijos e saudações a todos que estão aí nos assistindo e participando dessa conferência também. Nasceu a nossa bebezinha, a Ellen, aqui em território português. Será uma portuguesinha daqui a alguns tempos. E o Senhor realmente fez tudo novo. Até a Ellen é algo novo na nossa vida, algo que não esperávamos. Depois de cabelos brancos,
mais de 40 anos, com o Felipe, meu filho, com 17 anos, o Giovanni com 13 anos, o Senhor nos presenteou com a Ellen. Então, quando o Senhor fala, Ele cumpre, e é maravilhoso quando nós nos deleitamos na palavra de Deus. Efésios 3:20 diz que Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu propósito que opera em nós através do Espírito Santo. Então é lindo. A Ellen chegou há poucos dias, agora é dia 17, ela completa 2 meses, 17 desse mês de maio, ela completa 2 meses e tem sido uma alegria muito grande. O Senhor tem feito coisas bonitas aqui na igreja também. Temos uma portuguesa que se converteu por uma questão de ética, e eu não falei com ela, não vou citar o nome dela, mas ela se converteu, está firme conosco, passou por um período muito difícil. O seu filho, que é português, também se reconciliou com o Senhor, já tinha frequentado uma igreja evangélica e eles voltaram para o Senhor. Temos outros portugueses que estão aqui envolvidos diretamente conosco também, jovens. Irmãos, a palavra de Deus tem sido pregada e ela é poderosa em cumprir com seus efeitos, cumprir com seus propósitos. Deus é um Deus maravilhoso, Ele é o El Shaddai, Ele consegue cumprir todos os seus planos dentro dos seus propósitos. Então nós temos vivido um tempo muito bom aqui como missionários aqui em Portugal. Portugal precisa de missionários, precisa que essa grande comissão, esse grande chamamento, esse grande derramamento do Senhor, da sua glória, nesse final dos tempos, e se estenda aqui em Portugal também. Portugal, que segundo os estudiosos, não passou pela reforma protestante. Então ela ainda está muito envolvida no catolicismo, nas suas tradições, e Portugal precisa de um grande avivamento, precisa de um derramar da glória do Senhor. E nós cremos, irmãos, que em meio a esses sinais que o Senhor tem enviado, em meio a essas dificuldades que todos os cristãos têm enfrentado, eu creio que o Senhor há de fazer coisas lindas aqui em Portugal, e o nome dele há de ser glorificado. Ore por Portugal, ore pelos missionários que cá estão, cá vivem, estão a trabalhar. Precisamos, ao mesmo tempo que trabalhamos no secular, nos envolvido com a igreja, nos relacionando com os portugueses e levando a palavra de Jesus Cristo a eles. Tem sido muito bom. Aqueles que têm orado por nós, o meu sincero agradecimento em nome de todos os missionários ao redor do planeta Terra. Muito obrigado por você que está envolvido diretamente com missões, contribuindo, orando, se envolvendo, fazendo aquilo que o Senhor tem te chamado para fazer. Muito obrigado. Eu quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus. É bom demais estarmos aqui. Estou feliz com Jesus porque Ele é maravilhoso e eu posso partilhar com você essa passagem. É uma passagem muito gostosa, palavras do Senhor Jesus Cristo, que deixou registrado aqui no Evangelho, escrito por Lucas, no capítulo 17, o versículo 6 até o versículo 10. Eu quero ler, você pode acompanhar comigo. Jesus dizendo, Ele disse assim: aos que encorajou o Senhor: se tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, podereis dizer a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um escravo arando a terra ou apacentando as ovelhas, assim que ele chegar do campo, o convidará? Podes vir agora mesmo, reclina-te junto à mesa para cear? Ao contrário, conforme o costume, direis a ele: prepara o meu jantar, apronta-te devidamente, e então vem e serve-me, enquanto como e bebo. Depois tu comerás e beberás também. Porventura, deverá agradecer ao escravo porque este fez o que lhe havia mandado? Assim igualmente vós, depois de haverdes realizado tudo quanto vos foi ordenado, dizeis: somos servos inúteis, pois tão somente cumprimos o nosso dever. Irmãos, essa passagem ela é muito saborosa, ela é muito interessante, e eu sei que você já ouviu mensagens tremendas a respeito desse texto, das palavras de Jesus. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, como um grão de mostarda, direis a esse monte. Aqui nessa passagem ela diz especificamente: dizeis a esta amoreira. Jesus ele está se referindo à amoreira negra, que era muito utilizada pelos fariseus, e eles usavam essa amoreira negra porque essa amoreira ela tinha raízes muito profundas,
E eles costumavam dizer que essa amoreira negra, a qual Jesus se refere, viviam até cerca de 600 anos. Então era uma metáfora, era símbolo de tradição, símbolo de algo muito bem arraigado. E Jesus pega e fala: direis a essa amoreira negra, arranca-te daqui e lança-te ao fundo do mar, e ela vos obedecerá. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo na igreja do Senhor, que é um tempo de reinventar, é um tempo de como o corpo de Cristo precisa de adaptar. Na verdade, nós precisamos passar por esse tempo de resiliência. Aqui em Portugal, eu tenho falado muito a respeito da resiliência. Resiliência é a capacidade que nós temos de nos adaptar em tempos difíceis, em tempos de crise, e tirar algum proveito a respeito disso. Essa pandemia tem afetado o mundo inteiro, e é um momento do corpo de Cristo, que é um organismo vivo, não dele parar, porque senão nós iremos ficar paralisados e nós iremos sofrer consequências drásticas. Não é esse o objetivo do Senhor. O objetivo do Senhor é que nós venhamos nos reinventar, que nós venhamos nos adaptar, que nós venhamos passar por esse processo de resiliência e que nós venhamos crescer em tudo isso. Irmãos, é muito interessante que o final dos tempos se aproxima. E com o final dos tempos se aproximando, sinais, pestes e problemas há de vir. Os princípios das dores há de vir a todo momento, e é o momento da igreja se manifestar com poder para curar, com poder para libertar, com poder para manifestar a glória do Senhor. Por isso que essa conferência missionária aí na Torre Forte, ela é de fundamental importância, porque ela vem para despertar essa grande comissão, porque ela continua, ela não para diante de uma pandemia. A igreja do Senhor Jesus Cristo não para diante de um problema. Você não pode parar, meu irmão, eu não posso parar. Nós estamos limitados, como Paulo e Silas numa prisão, talvez encarcerados, talvez sofrendo por causa da crise, dessa situação, mas deixa eu lhe dizer uma coisa: quando nós buscamos ao Senhor, o Senhor tem sempre uma válvula de escape para nós, o Senhor tem sempre uma saída. E quando nós buscamos ao Senhor, Ele tem prazer em se manifestar em tempos difíceis e manifestar a sua glória. É aí que Ele vai utilizar o fraco, é aí que Ele vai utilizar o incapaz, é aí que Ele vai utilizar aquele que não é, aquele que não tem, aquele que não pode, para poder manifestar a glória dEle. Então é o momento sim de nós nos levantarmos, é o momento que nós estamos assim muito arraigados nas nossas tradições, e nós só sabemos ser igreja dentro das quatro paredes, e é o momento de nós sermos igreja fora das quatro paredes. O verdadeiro soldado de um exército, ele não é conhecido no seu quartel-general, mas ele é conhecido nos campos de batalha, em meio, diante do inimigo. É aí que ele se manifesta, e é nesse momento que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa se manifestar. É interessante que Jesus, quando ele começa a falar isso, ele muda completamente, e fica até difícil da gente poder entender aquilo que o Senhor Jesus Cristo quer nos dizer. Mas vivendo na plenitude do conhecimento, o Espírito Santo ele vem para nos revelar, e aí Jesus ele muda de assunto, e ele pega e fala: qual de vós, tendo um escravo, e que esse esteja trabalhando, e quando ele chega, você diz a ele, para ele poder sentar e comer junto com você? Você não vai mudar os preceitos, os conceitos e os objetivos, mas você vai dizer para ele: ó, prepara a minha comida, faça tudo que você tem que fazer, eu vou comer e eu vou beber, e depois que eu comer e beber, então você, como escravo, você pode se satisfazer também, você pode comer e você pode beber. E Jesus diz, e depois que ele cumprir com o seu objetivo, o dono do escravo irá agradecê-lo? De jeito nenhum. Muito pelo contrário, ele fez aquilo que ele foi escolhido para fazer. Irmãos, o objetivo, ainda que nós venhamos agir por fé, o objetivo do Senhor não vai mudar. O Senhor tem os seus planos e os seus propósitos. O Senhor, Ele já nos deu uma comissão, Ele já nos deu um chamado, Ele já nos envolveu no seu chamamento, Ele já deixou claro para nós em Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Estes sinais acompanharão aos que creem em meu nome. E ali o capítulo termina dizendo que o Senhor cooperava com eles, com sinais e com maravilhas. Nessa grande comissão que nós fomos chamados, a partir do momento que nós nos frutificamos dentro do objetivo do Senhor, dentro do propósito do Senhor, e que nós agimos por fé, o Senhor se agrada de nós, nós cumprimos o nosso objetivo e nós realizamos aquilo que nós fomos chamados para realizar.
Esse versículo, ele termina esse contexto de Jesus, termina no versículo 10, de uma forma muito intrigante e que mexe bastante conosco. Quando o Senhor diz assim: assim igualmente vós, depois de haverdes realizado tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, pois tão somente cumprimos o nosso dever. Irmãos, olha que coisa interessante, quando nós conseguimos cumprir o nosso objetivo com humildade, quando nós cumprimos a nossa missão, o nosso chamado, a nossa vocação, nós estamos realizando aquilo que nós fomos chamados para fazer. O que nós fomos chamados para fazer? Manifestar a glória do Senhor em tempos difíceis. Em tempos em que os objetivos estão traçados, as promessas do Senhor, o mundo gira em torno do controle e da glória do Senhor. O Senhor não perdeu o controle, Ele está sentado no trono, Ele cumpre os seus objetivos, Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele que tem capacidade para fazer todas as coisas ao mesmo tempo e que utiliza de todas as formas para poder glorificar o teu nome. Em tempo de pandemia, ninguém é tão bom que não precise melhorar. Nesse momento, nesse chamado, nessa grande comissão da qual nós fazemos parte, nós precisamos melhorar, nós precisamos nos aperfeiçoar, nós precisamos crescer diante dessa situação. Você decide como é que você sai do confinamento. Você vai sair, ainda que você esteja isolado do convívio social, mas a sua vida espiritual ela não está isolada, ela não está sozinha. Você faz parte da grande obra que o Senhor tem, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Você não está isolado, você não é um crente perdido no mundo, orando sozinho, buscando ao Senhor sozinho, fazendo a tua parte isoladamente. Não, nós estamos envolvidos, irmãos, nós estamos unidos como corpo de Cristo. E nós não paramos de maneira nenhuma, nós não paramos de forma nenhuma. Então ninguém é tão bom que não precise melhorar. Nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de crise, busca o Senhor, cumpra o teu chamado, cumpra o teu propósito, com graça, com humildade, vá adiante, porque as nossas tradições, a nossa maneira de ser como igreja, a nossa maneira de viver como igreja, o Senhor é poderoso para poder manifestar fora das quatro paredes. É claro que nós estamos debaixo de uma ordem, é claro que nós estamos debaixo de um pastoreio, é claro que nós estamos ligados ao corpo de Cristo, é claro que nós estamos envolvidos com uma igreja, com uma liderança. Nós não estamos fazendo a obra do Senhor soltos e de qualquer maneira, mas nós temos a bênção pastoral, nós temos a bênção do nosso líder, nós temos a bênção do nosso sumo pastor, e nós podemos ir adiante. Quero te convidar, se desprenda daquilo que te traz medo, daquilo que te traz insegurança. Nós não estamos tentando a Deus de maneira nenhuma, mas nós queremos viver o sobrenatural. É tempo de momento do Senhor manifestar a sua cura sobre o coronavírus também, Covid-19. É tempo do Senhor manifestar o seu poder, e Ele conta comigo, Ele conta com você, Ele conta com a igreja gloriosa. Se envolva em missões, se envolva com a obra missionária e engrandeça o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos juntos fazer parte dessa grande comissão e vamos juntos exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Não somos servos inúteis, nós temos cumprido o chamado do Senhor e nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe, um forte abraço, saudações a todos, espero brevemente poder encontrá-los em Portugal, ou quem sabe aí no Brasil, ou aonde o Senhor nos levar. Um abraço de toda a nossa família e de toda a igreja que se reúne cá em Portugal. Paz seja convosco, tchauzinho. Eu vou, sem sofrer, participar. Há cerca de 2 anos atrás, chegamos aqui em Portugal, na cidade de Guimarães, e andando nessa freguesia de Azurém, nos deparamos com essa placa, com essa frase escrita por um grande escritor português chamado Fernando Pessoa. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Mal saberia eu que essa placa
esse local seria o meu vizinho. Como eu me alegro em poder ver isso que tanto me impactou naquele dia, tanto a mim como o pastor Flávio. Hoje, 2 anos depois, vemos que Deus realmente quer. O homem, nós, sonhamos. E a obra de Deus está nascendo aqui em Portugal. Aonde nasceu Portugal, começa o derramar da glória do Senhor. Cremos nisso, vivemos isso, sonhamos isso e sabemos que Deus tem nos aprovado com isso. Deus vos abençoe. Imerecido da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Não queremos uma nova maneira de fazer igreja. Queremos simplesmente ser igreja, onde Deus nos colocou, com quem Deus nos colocou, como Deus nos colocou. E ver isso na prática, amigos e convidados, é um milagre de Deus. O que nós achamos de ser impossível materializou-se nisso que vocês estão a ver. Não pelo tamanho, não pelo aspecto, não por ser diferente, mas pelo simples fato de que faz sentido para nós e para a igreja que queremos desenvolver. Essa é a nossa casa, a tua casa. Bem-vindo à Aliança Missionária das Nações Church. Obrigado, que Deus abençoe a tua vida. Sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Glória a Deus, que maravilha, né? Olha aí que coisa tremenda, pastor, que alegria poder ver e ouvir todos esses testemunhos, poder ver esse vídeo institucional e saber que missões, a obra ainda não está terminada, a obra continua. Se a igreja está na terra, nós temos que continuar. E é isso aí, reinventar, né? Reinventar nova forma de fazer missões, ter a resiliência de se levantar e aprender com a crise. Não é tempo da igreja parar, mas é tempo de reinventar, porque a igreja continua. E a igreja do Senhor não para diante de uma pandemia, não para diante de um vírus, não para diante de uma ameaça, não para diante dos problemas e das adversidades que você possa estar passando. E o que dizer do texto? Lucas 17:10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Que nós possamos fazer aquilo que fomos chamados a fazer. Que nós possamos fazer aquilo que, na verdade, é o propósito da nossa vida nessa terra. Na campanha de Piemonte, Napoleão dirigiu-se aos seus soldados com as seguintes palavras: ganhaste sangrentas batalhas sem canhões, atravessastes caudalosos rios sem pontes, marchastes incríveis distâncias descalços, acampastes inúmeras vezes sem coisa alguma para comer. Tudo graças à vossa audaciosa perseverança. Mas guerreiros, é como se não tivéssemos feito coisa alguma, pois resta ainda muito para alcançarmos. Guerreiros da causa santa, nós podemos dizer o mesmo. É como se não tivéssemos feito coisa alguma. A audaciosa perseverança
é-nos ainda indispensável. Há mais almas para salvar atualmente do que nos dias de George Miller, de David Livingstone, de Fathom, de Charles Spurgeon, de D.L. Moody. E devemos ter a consciência que Paulo nos escreveu em 1 Coríntios capítulo 9, verso 16. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Agora nós vamos lá para a Espanha, e vamos ouvir uma palavra, sermos ministrados por uma palavra do pastor Flávio Baltazar. Pastor Flávio é esposo da Raquel, a Raquel é esposa do pastor Flávio, e nós vamos ouvir o que Deus tem colocado no coração dele. Eles também têm 3 filhos, o Nicolas, a Gabriele e agora o Lucas, e estão morando lá em Sevilha. Pastor Flávio, compartilha com a gente o que Deus tem colocado ao seu coração. Que Deus te abençoe poderosamente. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? A paz, apóstolo, a paz a toda a família Torre Forte. Queridos, eu sou o pastor Flávio, sou missionário aqui na Espanha, na cidade de Sevilha. Sou casado com a Raquel, temos 3 filhos, o Nicolas, a Gabriele e o Lucas. O Lucas, que é espanholito, nasceu aqui na Espanha, e nós temos uma alegria imensa de poder ter um filho espanhol aqui, aonde nós fomos chamados, para a Espanha. E ter um filho aqui é maravilhoso, é muito gostoso. É um sinal de ver a mão de Deus ao nosso favor a cada dia. E nós estamos muito felizes com esse novo chamado do Senhor, queridos, para nós. Confesso que é um grande desafio, confesso para vocês que talvez seja o maior desafio missionário para nós, para mim, para minha família, mas nós não corremos. Sabe por que nós não corremos, queridos? Conforme o tema que foi inspirado aí, do Congresso Missionário, que é a Grande Comissão continua, queridos. Eu faço parte dessa grande comissão, você faz parte dessa grande comissão, então nós estamos felizes em poder atender mais esse chamado do Senhor aqui na Espanha. A Espanha, nós estamos aprendendo aqui na Espanha a língua oficial aqui da cidade de Sevilha, é o espanhol castelhano, e nós estamos aprendendo para poder, num futuro, a gente desenvolver aqui a plantação de igreja, a Associação Amar Sem Fim. Enfim, irmãos, nós estamos buscando o centro da vontade do Senhor para nós sabermos aquilo que o Senhor tem para nós aqui na cidade de Sevilha, aqui nesse país, aqui na Espanha. Então nós contamos com a sua oração, continua orando por nós, porque nós sabemos que a necessidade aqui é muito grande, como em toda a Europa, é do conhecimento de todos os cristãos, de todos os irmãos, pelo menos deveria ser, que a Europa é um lugar onde precisa muito, mas muito de missionários, muito de pessoas que tenham verdadeiramente o coração direcionado às missões, porque, queridos, vai chegar o missionário, geralmente chega no campo, pelo menos são as experiências que nós temos, de não ter nada, como nós aqui, nós não conhecemos ninguém, queridos, não conhecemos mesmo, sabe? A gente conversa com uma ou com outra pessoa, mas não temos, assim, aquela liberdade de aproximação. Tem um pastor aqui que eu costumo falar um pouco mais com ele, que tem nos ajudado também, nos orientado, e tem sido bênção. Mas a gente ainda não teve, assim, grandes oportunidades, mas sabemos que elas virá. Por quê? Porque a grande comissão continua. Nós estamos aqui e nós estamos firmes e felizes, irmãos. Nós estamos muito felizes de poder atender o chamado do Senhor Jesus, de ser contado como um missionário. O Senhor conta conosco. É muito gratificante mesmo, porque a gente vai ver os frutos lá na frente, É gostoso demais, irmãos. Até me lembra quando nós chegamos ali, em Alagoas, para poder, assim, você não ver nada
né? Você começa do zero os trabalhos e de repente você vê tantos frutos, tantas coisas lindas que Deus faz. Então isso é maravilhoso demais, queridos. É muito bom mesmo. Eu quero agradecer você que está nos assistindo, você que está nos vendo aí pelas redes sociais. Continua aí, né, ligadinho aí nas redes sociais, aí no YouTube, enfim, na onde você está assistindo. Deus tem uma palavra para o nosso coração, né? Eu sei que você já foi muito bem ministrado aí nesse congresso missionário, mas eu quero compartilhar também, né, trazendo uma porção da palavra de Deus ao seu coração. Queridos, vamos ler junto comigo, por gentileza, lá em Mateus. Você pode, né, acompanhar. Acompanhe lá em Mateus, o Evangelho, né, de Mateus. Aliás, o Evangelho de Jesus, né, a qual o escritor foi Mateus, diz assim, lá no capítulo 28, a partir do verso 16. Diz assim a palavra do Senhor. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. Quando ouviram, adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Queridos, o interessante, né, que Jesus aqui, nesse relato, Jesus ele tinha acabado ali, Jesus anterior a essa grande ordem que Jesus dá, antes dessa aparição aqui aos seus discípulos, Jesus ele passou por um momento de dor, passou pelo momento ali da crucificação, passou pelo momento da sua morte, mas a morte não pôde deter Jesus. Jesus ele ressuscita, e antes de Jesus acontecer a ascensão de Jesus, Jesus ele pega e dá aqui aparece para os seus discípulos, e ele se apresenta para os seus discípulos como aquele que tem todo o poder. Por quê, queridos? Alguns dos discípulos, né, estavam com incredulidade no seu coração. Estava talvez devido tudo aquilo que tinha acontecido anteriormente, devido à morte, devido a Jesus ter padecido a cruz, enfim, queridos, está ali sendo sepultado, né? Os discípulos, eles não acreditaram muito, andaram com Jesus, aprenderam com Jesus, mas alguns, né, verdadeiramente não tinha tido aquele impacto, né, com o Senhor. E o interessante que o Senhor ele chega até eles e o Senhor começa apresentando para eles, falando com eles que a seguinte palavra: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus ele faz essa grande declaração para os discípulos, porque talvez na mente dos discípulos eles estavam ainda, né, cheio de incredulidade daquilo que o Senhor pode fazer, daquilo que o Senhor é e daquilo que o Senhor faz, queridos. E uma grande verdade é que nós estamos vivendo nessa época da pandemia, nessa época que o mundo está de cabeça para baixo, as coisas estão complicadas, é um momento de muitas perdas de entes queridos, perda de trabalho, perda da nossa liberdade, da liberdade de ir e vir, da liberdade de fazer tudo aquilo que nós estávamos acostumados a fazer, queridos. É uma grande verdade tudo isso, né? Mas como o tema desse congresso está falando, né, a grande comissão ela não para
A grande comissão, ela não para. A igreja, ela foi comissionada. Eu e você, irmãos, nós fomos comissionados a acreditar, a ter fé que o Senhor, ele é aquele que tem o domínio e que tem o controle de todas as coisas. Então, o controle, né, aqui da terra, não saiu do controle do Senhor. O Senhor ainda tem o controle das coisas que acontecem aqui na terra, queridos. O Senhor não saiu do controle. Talvez você está desesperado pensando, né, que o Senhor agora o que fazer. Talvez a sua fé está abalada. Talvez a incredulidade chegou até o seu coração. Talvez você está questionando, Senhor, mas por que tudo isso? Senhor, mas por que eu estou passando por este momento tão ruim? Este momento que está trazendo tanta tristeza para mim. Eu estou isolado em casa. Eu estou nesse confinamento e eu não tenho ninguém para poder conversar, para poder estar junto, para poder abraçar. Queridos, é nesse momento o Senhor, ele se revela a você, como ele se revelou a Moisés, como o grande eu sou, como o todo-poderoso, como aquele que tem domínio sobre todas as coisas. Deus, ele não saiu do controle da sua vida, mesmo nessa pandemia, mesmo nessa situação que nós estamos vivendo. O Senhor não saiu do controle da sua vida, querido. Ele tem você na palma da mão dele. Basta uma palavra do Senhor e essa situação muda. Basta você ter uma atitude de fé diante do Senhor, levantar sua cabeça, querido, e começar a enxergar com os olhos da fé, com um ângulo diferente. Eu aprendi uma frase, que a beleza está nos olhos de quem vê, querido. Não vê a destruição, não vê só a desgraça, mas vê a oportunidade que Deus está te dando, né, de você estar junto com a sua família, de você estar junto com aqueles entes queridos, aqueles que são no momento mais importante para você. A oportunidade de vocês estar se desgastando na oração, na busca do Senhor, fazendo cultos nos lares, você tendo a oportunidade de discipular os seus filhos, de discipular, né, a sua esposa, de estar junto ou vice-versa, queridos. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Verdadeiramente a beleza está nos olhos de quem vê. E a primeira coisa, e eu quero falar para você, queridos, Deus não saiu do controle. Deus tem o controle de tudo. O mundo perdeu o controle. Os governantes perderam o controle do mundo, né? As autoridades humanas, elas perderam, elas estão enlouquecidas, sem saber o que fazer durante a pandemia e depois também da pandemia. Então o desespero, o caos está aí, queridos, mas tenha certeza de uma coisa, Deus, ele está no controle. Jesus se revela aos seus discípulos como aquele que tem o controle, né, do céu e da terra, queridos. Ele tem o controle no céu, aonde tem os seres celestiais, aonde tem os anjos ali que o adora o tempo todo, queridos, mas ele também tem o controle das coisas que está acontecendo no céu. Deus não está com os olhos fechados para que não possa te ver, querido, e nem com as mãos encolhidas para que não possa te tocar. Receba o toque do Senhor aí, receba o renovo de Deus aí, aonde você está, aonde você está assistindo esse vídeo. O Senhor é poderoso para te tocar. Ele tem todo o poder, todo o domínio está nas mãos dele, querido. Nem a morte pôde deter o Senhor. Nada, nada. Então o Senhor está no controle de todas as coisas, queridos. Por isso devemos continuar. Por que a grande comissão continua? Porque a nossa fé não está nas coisas que estão acontecendo na terra, mas a nossa fé está no Senhor que tem todo o poder. No Senhor que tem todo o poder no céu e na terra. No céu e na terra. Ele não saiu, né, do controle. E tem e o mais interessante, o Senhor, além dele ter o controle, queridos, o Senhor também, aquele que ele mandou ir, aquele que continua fazendo a obra do Senhor, ele tem, primeiro, entender que o Senhor está no controle de todas as coisas, tá bom? Nada saiu do controle do Senhor. Segundo, ele precisa crer nas promessas que o Senhor fez para eles.
Eu preciso crer na promessa do Senhor, porque o Senhor se revela como Deus, como o Jesus, que tem todo o poder nos céus e na terra. E Ele também fala conosco, dá a ordem para os seus discípulos, e Ele também nos garante que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. Eu não estou sozinho. Por isso eu devo continuar. Por isso a grande comissão ela continua. Porque a certeza é que nós não estamos só. Estamos sim confinados. Estamos sim dentro das nossas casas. Mas, queridos, nós não estamos só. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Irmãos, você quer a melhor companhia que você pode ter é a do seu Jesus, é a do seu Senhor junto com você, queridos. Então, nesse momento, são os melhores momentos para você poder se aproximar de Deus, para você buscar o Senhor incansavelmente. É o momento aonde o Senhor vai se revelar a você, aonde o Senhor ele vai falar com você, aonde o Senhor vai te dar experiência que talvez você na sua correria do dia a dia você não conseguiu ter, mas agora você tem essa oportunidade. Buscai o Senhor, irmãos, clamai o Senhor. Clama o Senhor há de revelar a você. Existe uma promessa muito linda, né? E ele diz assim no verso 20, aqui na segunda parte, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Irmãos, Deus está conosco, você não está sozinho, você não está sozinho, você que é missionário, você que está no campo, alegra o teu coração, você não está sozinho, talvez você está desanimado, até pensando em parar. Queridos, eu prego para minha alma, eu prego para o meu coração, queridos, nós não devemos parar. Nós devemos ir em frente. Nós devemos continuar. Olha o tema do congresso, queridos. A grande comissão, ela continua. Existem muitos missionários espalhados pelo mundo todo, queridos, com o coração incendiado, com a chama da missão no profundo do ser deles, espalhando a palavra do Senhor, discipulando, fazendo discípulos. E todos nós, queridos, temos uma certeza, que o Senhor está conosco. Nós não vamos fazer na nossa capacidade, mas nós vamos fazer porque aquele que nos chamou, ele nos capacita e nos enche, irmãos, de uma promessa rica. Além de estar conosco, queridos, o Senhor, ele nos dá uma promessa que nós vamos fazer sinais e prodígios, irmãos. Sinais e prodígios. Agora é o momento onde o mundo nem está desesperado, mas é o momento dos sinais, dos grandes milagres acontecer. Vamos ler lá em Marcos, no capítulo 16, também, que fala da grande comissão. Marcos, no capítulo 16, a partir do verso 15, queridos. Nós vemos aqui que tem uma promessa muito rica, queridos. E nesse momento de crise é o momento de manifestar a glória de Deus. É o momento de manifestar os sinais, os prodígios, as maravilhas. Eu creio nisso, queridos. Eu creio na cura, eu creio na libertação. Eu creio, irmãos, na salvação de pessoas. Por isso nós estamos aqui. Por isso nós estamos obedecendo o chamado do Senhor e indo para o campo missionário. Olha aqui o que fala assim. E disse-lhe Jesus, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais hão de seguir os que creem. Esses sinais hão de seguir os que creem. Olha aqui, queridos, o que está falando? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e quando beber alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Irmãos, esse é o momento da igreja se manifestar.
Este é o momento de nós ganharmos muitas almas para o Senhor. Este é o momento de nós manifestarmos o poder de Deus. Irmãos, vai aparecer situação diante de você que você vai poder orar em nome de Jesus e você vai ver o milagre acontecendo, queridos. Por quê? Porque a última comissão, né, a grande comissão, ela continua, queridos. E esses milagres é para nós, é para aqueles que crê, é para aqueles que o Senhor enviou. Esses milagres é para a igreja, queridos. A igreja tem a autoridade de declarar, de orar e de abençoar as pessoas. Vamos ganhar almas, vamos para frente em nome de Jesus e vamos viver essa grande promessa que esses sinais hão de seguir os que creem. Faça um propósito com Deus, né, de estar orando por todas aquelas situações que aparecer diante de você. Não tenha medo, tenha fé, crê que os sinais eles vão, né, nos seguir todos os dias. E acima de tudo, Jesus está conosco, Jesus está em meio a todas as situações, Jesus tem o controle de tudo. E lembra-se de uma coisa, querido, a beleza está nos olhos de quem vê. E as grandes oportunidades, elas aparecem em momentos de crise. Você decide o que vai ser com a sua história. Deus te abençoe em nome de Jesus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Queridos, nós fizemos aqui um pequeno vídeo, para poder enviar para os pastores, as igrejas, como um relatório missionário aqui do campo de Alagoas. E nós estamos na quarentena, né, e tomamos todas as precauções possíveis para poder servir a ceia para os irmãos. A nossa realidade, né, de campo missionário em Alagoas é bem diferente das grandes cidades, visto que as casas, né, muitas casas são nos sítios, são distantes umas das outras, e nós como igreja, nós estivemos ali presente, né, servindo a Santa Ceia aos irmãos. A pandemia está aí, né, nós estamos em confinamento, mas a obra missionária não pode parar e os irmãos, né, precisam estar ceando também, participando do corpo de Cristo. Deus abençoe vocês. Nós estamos mandando esse vídeo para que vocês continuem orando por nós, pela vida dos irmãos que estão ali no campo missionário. Deus abençoe e obrigado. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Dois grandes homens de Deus que nós estivemos acompanhando nos Estados Unidos, em Alagoas, um trabalho lindo e maravilhoso, como você acabou de ver nesse vídeo.
Que coisa fantástica e tremenda, que Deus continue usando, não só em Alagoas, como também no território indígena e agora no exterior, né? Em Portugal e na Espanha, com essa linda obra. E essa palavra, onde está a tua fé? Aonde está a tua fé? Nas coisas da terra ou no Senhor que tem todo o poder? A beleza está nos olhos de quem vê. O que é que você está vendo? Qual está sendo seu prisma? Antes de encerrarmos essa nossa primeira noite da segunda conferência Torre Online, Missões, a grande comissão ainda continua, vamos adorar ao Senhor com mais um cântico de Raquel Araújo, Um Novo Tempo. Raquel Araújo, deixa Deus te usar. Meus olhos atentos estão para receber de ti. Muitos são os planos que tu tens para mim. Vou cumprir tua vontade, ó Deus. Dedicar meu tempo para te servir e te amar. Tempo de alegria, tempo de vencer. Posso ver com os olhos da fé, grandes coisas sim vão acontecer. Pronto estou, um novo tempo chegou. Coisas maiores eu viverei, dias melhores virão, eu sei. Tempo perfeito do atentos estão para receber de ti. Muitos são os planos que tu tens para mim. Vou cumprir tua vontade, ó Deus. Dedicar meu tempo para te servir e te amar. Tempo de alegria, tempo de vencer. Posso ver com os olhos da fé,
Glória a Deus, glória a Deus. Estamos chegando ao final da nossa primeira noite da conferência, segunda conferência Torre Online, Missões, a grande comissão continua. Quero agradecer o carinho, pastor Ramon Gomes, pastor Flávio Baltazar, agradecer o carinho da Gisele, o carinho da Raquel Araújo, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês e que você possa refletir numa vida de oração. Tenho certeza que Deus falou contigo essa noite e não passe mais uma noite sem passar um tempo na presença de Deus. Dobre-se diante da presença dEle, coloque o seu coração, se disponha para ser você um grande ceifeiro dessa seara. Rogai ao Senhor da seara que levante ceifeiros para a sua seara. Esse ceifeiro pode ser você. Pai de amor e Deus bendito, te agradecemos por essas palavras, esses louvores, te agradecemos por este dia, Senhor. Te agradecemos pelos meios de comunicação que através deles podemos continuar cumprindo o ID. Te agradecemos pela vida do pastor Ramon e Gisele. Clamamos agora uma bênção especial, ó Pai, pelo seu chamado, seu ministério, sua família. Guarda Gisele, guarda a vida dos filhos, o Felipe, o Giovanni, a Ellen, ó Pai. Guarda, Senhor, e usa-os ali em Guimarães. Nós declaramos, ó Pai, a bênção do Senhor sobre o Porto, sobre Portugal. Declaramos Portugal do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Aviva, Senhor, a tua obra. Levanta mantenedores, levanta intercessores. E, ó Pai, traz um avivamento em Guimarães. Traz um avivamento, Senhor. Renova as forças do teu ungido. Guarda, usa, livra de todo mal. Clamamos também, ó Pai, pela vida do pastor Flávio, da Raquel, Senhor. Guarda esta família, protege, usa, manifesta a tua glória. Guarda seus filhos, ó Pai, o Nicolas, a Gabriele, o Lucas, Senhor. Nós declaramos a proteção do Senhor e rogamos nesta hora, Pai, por um avivamento sobre Sevilha. Em nome de Jesus, dá estratégias, envia recursos, renova as forças, manifesta a tua glória, o teu poder. Nós clamamos pela Associação Amor Sem Fim, nós clamamos, ó Pai, de poder, clamamos, ó Pai, venha usá-los, venha renová-los, venha derramar o teu poder, a tua graça, a tua unção a cada dia, que eles possam viver o novo que o Senhor tem para a vida deles, ó Pai. Abençoa a aliança missionária das nações, ó Pai. Nós rogamos cada missionário, cada missionária. Clamamos por Alagoas, clamamos por essa obra tremenda que tem sido feita em Alagoas. Cada missionário, cada parceiro ali, Senhor. Cada obreiro ali, Senhor. Reveste, renova as forças. E rogamos nessa hora, aviva, Senhor, as nossas vidas. Que o avivamento possa começar em nós. Desperta-nos, ó Deus, para a oração. Desperta-nos, Senhor, para o clamor. Em nome de Jesus, nós rogamos agora. Vem, Santo Espírito, renova as forças, guarda os teus filhos, manifesta o teu poder e a tua glória. Sê conosco e renova-nos, ó Pai, dando estratégia e sabedoria, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Se o Senhor falou contigo essa noite, compartilhe esse vídeo. Faz ele chegar aonde você não pode ir. Nada de Covid-19. Convide mais 20. Em nome de Jesus. E amanhã temos mais. Amanhã temos mais. Tenho certeza que Deus vai falar contigo amanhã também. No nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça redentora e salvadora do Senhor Jesus Cristo, comunhão e doce consolação do Santo Espírito, nunca falte sobre a tua vida, hoje e sempre. Aquele que crê diz amém. Deus abençoe. Se você ainda não pegou seus 30 minutos, entra na fanpage da Rede Global de Intercessores e coloca ali o seu melhor 30 minutos para orar e gerar um avivamento em nome de Jesus. Até a próxima.